Estamos no meio do carnaval e enquanto muita gente está curtindo a folia, para quem pode, né, quem tem esse direito à folga, a gente vem falar sobre um assunto muito sério, que é sobre a exploração de crianças e adolescentes no trabalho infantil. E isso acontece também dentro do carnaval, acontece o ano todo, mas especificamente do carnaval a gente vê muitas crianças trabalhando, ajudando os pais, ambulantes, enfim, nessas situações de trabalho infantil. E aqui o MPT, que é onde estamos nesse momento, tem um trabalho muito forte na tentativa de combate mesmo a essa situação de trabalho infantil, inclusive com dados de que cresceu 16% em todo o país esses índices, esses casos de trabalho infantil em 2022, e é com isso que a gente vai conversar com a procuradora do MPT, Cláudia Soares. Ela também é vice-coordenadora da Cordinfância do Ministério Público do Trabalho Nacional. Procuradora, muito bom dia, obrigada por falar com a CBN sobre esse assunto importantíssimo. A senhora tem notado, o MPT como um todo, esse aumento mesmo de casos de trabalho infantil aqui no estado também? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então, os dados que nós temos, e aí posso dar um dado nacional, é um dado recente, aumentou em 2022 65% das denúncias relacionadas a trabalho infantil. E claro que esse dado se reflete no Brasil inteiro, né? A gente vem de uma pandemia que aumentou os casos de vulnerabilidade social, de muito trabalho informal, né? As crianças fora da escola, as famílias nas ruas, isso é uma realidade aqui, infelizmente, em Alagoas, muitas famílias morando na rua. Então, isso favorece, são fatores, a pobreza estrutural é um dos fatores que favorece o aparecimento do trabalho infantil. Nos grandes eventos, e aí falando especificamente do carnaval, nos grandes eventos também é um fator crítico, né, de exploração das crianças e adolescentes e de violação a direitos dessas crianças e desses adolescentes. Então, no carnaval, o Ministério Público do Trabalho, junto com a Prefeitura de Maceió e o FETPAT, que é o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil aqui de Alagoas também, e o CMDCA, montou uma ação específica para combater o trabalho infantil em grandes eventos, especificamente no carnaval. Então, com essa perspectiva de construção de um diálogo e de um plano permanente de combate ao trabalho infantil em grandes eventos, é que vamos fazer um projeto, digamos assim, piloto no carnaval, com duas frentes de atuação. Uma frente é a sensibilização da própria sociedade em relação ao tema de combate ao trabalho infantil. Então, vamos divulgar campanhas nos locais onde vão ocorrer os eventos. Irão ter eventos no Benedito Bentes, no Jaraguá, em Fernão Velho e em Ipioca. Então, em algumas áreas irão ter pontos de apoio com a campanha do Ministério Público do Trabalho e equipes de fiscalização que irão fiscalizar efetivamente as condições de trabalho e se há crianças e adolescentes trabalhando nas atividades que nós sabemos que são uma das piores formas de trabalho infantil, como foi mencionado, o trabalho dos ambulantes, guardadores de carro, comercialização de bebidas alcoólicas, né? Muitos não sabem, mas no Brasil existe uma lista, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, e essas atividades estão incluídas nessas listas e são proibidas para menores de 18 anos. O outro eixo de atuação, além da sensibilização da sociedade por meio das campanhas, porque a gente sabe que o combate ao trabalho infantil é desconstruir algumas barreiras culturais de permissividade e naturalização desse trabalho, é também essa atuação na fiscalização. Então, uma vez identificado essa criança e esse adolescente trabalhando nas festas, ela será retirada desses espaços, né, feita a identificação dessa criança, desse adolescente, e ela irá para esse ponto de apoio, onde equipes da SEMAS e também alguns voluntários vão estar trabalhando com essas crianças atividades lúdicas, recreativas e fornecida alimentação. Então, eles vão estar em um espaço preservado, os seus pais vão poder trabalhar no evento, mas depois nós iremos fazer o encaminhamento dessas crianças dentro da rede de proteção para que elas tenham efetivo acompanhamento, tanto da criança, adolescente, como das suas famílias. Então, no caso, o MPT tem esse cuidado de não estar somente ali naquele momento, né, da campanha de carnaval que vocês estão lançando também nesse carnaval como projeto piloto, mas principalmente nesse acompanhamento, né? Os pais, eles podem sofrer algum tipo de punição por estarem levando, né, os seus filhos para fazer esse tipo de trabalho, sabendo que é proibido? Sim, a Constituição, ela estabelece que é dever não só do Estado e não só da sociedade, mas também da família
proteger a infância. Então, essas crianças e esses adolescentes, eles têm prioridade na proteção integral dos seus direitos e a família tem um papel importantíssimo. Então, essas campanhas de sensibilização também alcançam as famílias. Ela se inicia com a plotagem mesmo dos espaços onde os ambulantes ficam. A gente tem esse entendimento, essa conversa direta com as famílias. A gente vai explicar as razões pelas quais aqueles adolescentes não podem estar ali naqueles espaços comercializando bebidas alcoólicas, nas ruas e logradouros públicos até de madrugada, porque o trabalho noturno ele é prejudicial, porque eles estão sujeitos a riscos de atropelamento, de acidentes, a exploração sexual, que infelizmente é muito comum, a risco inclusive de tráfico de pessoas. Então a gente faz essa sensibilização, encaminha esses adolescentes para os outros espaços e eles também podem ser, sim, punidos, né? E aí já vai para a esfera da rede de proteção. O Conselho Tutelar faz o acompanhamento, o CREAS faz o acompanhamento e, em último caso, se desse acompanhamento não se vislumbrar uma melhoria na satisfação desses direitos, de uma criança que tem que frequentar a escola, de uma criança que tem direito a não trabalhar, que tem direito a uma alimentação adequada, enfim, essa família pode perder o poder familiar, que a gente chama o pátrio poder, né, em relação a essa criança. Procuradora, a senhora falou inclusive sobre alguns tipos de trabalhos infantis que são mais comuns. Eu gostaria de saber, existem mais trabalhos infantis que vocês no MPT identificam, até fora também dessa época de carnaval, que são muito comuns de ver eles praticando? E também uma questão muito importante sobre a idade. A gente viu que a idade também influencia, né? Tem uma idade assim que vocês conseguem observar que tem mais incidência de trabalho infantil? Então, essa pergunta é muito importante porque a partir de 2019 os dados eles mudaram. Antes de 2019, o que a gente tinha? A gente tinha uma predominância do trabalho infantil, uma idade abaixo dos 14 anos, a gente tinha um maior percentual de crianças e adolescentes até 14 anos trabalhando. Após 2019, os dados mostram que quase 80% do trabalho infanto-juvenil, né, que nós encontramos são de adolescentes entre 14 e 17 anos. Então, é um trabalho mais do adolescente que está se inserindo precocemente no mercado de trabalho, buscando ou a subsistência sua e da sua família, ou por uma necessidade mesmo de consumo, de começar a consumir. Então, tendo esses dados, a gente consegue trabalhar políticas públicas voltadas para essa população específica. E a aprendizagem, por exemplo, é um mecanismo, um instrumento muito importante dentro desse contexto, porque favorece essa inserção protegida desse adolescente que quer começar a trabalhar mais cedo dentro do mercado de trabalho e de forma protegida, porque ela é um contrato de trabalho especial com normas protetivas, considerando essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Mas nós temos sim observado aqui em Alagoas, né, situações de trabalho proibido em determinados setores ou segmentos com mais frequência. O mercado, as feiras livres, é um setor e um segmento que sempre são encontrados ainda trabalho infantil e nós precisamos sim atuar mais fortemente. Nós já temos articulações nesse sentido, não só aqui em Maceió, mas como em União dos Palmares também. Começamos a articular essas ações. Os trabalhos nas ruas e logradouros públicos, né, na venda de balas, de flores, na orla de Maceió também, infelizmente, ainda é uma realidade. E em relação a essas questões, nós também estamos articulando, seja com a SEMAS, com a Prefeitura, estamos montando uma equipe também para fiscalizar essa situação, também daquelas famílias que moram nas ruas e que as crianças também acompanham esses pais, estão trabalhando nos sinais, na minicância. Então essas questões sim, os olhares dos órgãos públicos e das instituições estão voltadas a essas situações para que a gente possa também dar uma resposta mais efetiva. Procuradora, a senhora falou no começo, né, sobre tudo que leva a esse trabalho infantil. Eu queria saber, assim, mais especificamente, esses números, eles refletem o que na sociedade? A gente pode dizer que refletem uma desigualdade social e racial muito forte, mas o que mais, assim? Qual é, de fato, o prejudicial do trabalho infantil dentro da sociedade? O trabalho infantil, ele é muito naturalizado,
né? E ele é naturalizado porque ele é uma exclusão histórica. Na verdade, quando a gente vai pensar em abolição, a gente pensa que essas crianças elas entraram na sociedade através de uma lei, que elas eram livres, mas que elas não tinham direitos. Então elas começaram livres e foram para as ruas para sobreviver. Então veja quantos anos atrás nós estamos falando já dessa exclusão e desse trabalho nas ruas. Ele vem daí, dessa época da abolição. Então a gente é naturalizado que crianças, e aí o racismo que você menciona, que crianças pretas estejam nas ruas com o intuito de sobrevivência. Então, esse cenário ele foi naturalizado ao longo dos anos, né? Então, essa situação de exclusão é que a gente precisa entender que ela não pode ser normalizada, né? A criança precisa estar na escola, a criança precisa ser alvo de políticas públicas, ela precisa ter todos os seus direitos garantidos. A gente precisa combater o discurso de que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, é melhor estar trabalhando do que estar nas drogas. A gente não pode trabalhar com essa teoria do mal menor. A Constituição preconiza crianças e adolescentes têm direito à proteção integral dos seus direitos. Então, direito ao lazer, à educação, à convivência familiar, direito à profissionalização. Nós não podemos repartir os seus direitos e dizer, você vai ter que trabalhar para poder comer. Então, isso não pode ser uma realidade, nem em Alagoas, nem no Brasil. Então, a gente trabalha com esse intuito de conferir essa proteção integral a essa parcela da população. Mas, de fato, quais são os fatores que a gente pode elencar como mais determinantes para a persistência do trabalho infantil? É a pobreza estrutural, né, que a gente vivencia em Alagoas. Alagoas tem um dos piores IDHs do Brasil, então essa pobreza estrutural e esse trabalho com o intuito de sobrevivência é muito forte aqui no estado. Esse fator cultural que a gente menciona, né, da permissividade do trabalho infantil, do melhor estar trabalhando do que está nas drogas, por exemplo. Essa falta de política pública voltada mesmo à criança e ao adolescente. Então, esses fatores eles se entrelaçam para que essa situação ela persista. Mas os órgãos públicos têm se aparelhado, têm se articulado, como tem acontecido no Carnaval, como tem acontecido em momentos que demandam esse olhar mais específico, para que a gente vá mudando essa cultura, que infelizmente ainda está arraigada na sociedade, e para que a gente avance sempre nessa pauta. A gente pode dizer, procuradora, que a pandemia ela também facilitou e aumentou esse número de casos de trabalho infantil, principalmente agora, né, em 2022, aumentando 16% desses casos em todo o país. Muita gente sofreu bastante com essa pandemia e precisou, inclusive, colocar os próprios filhos para fazer esse tipo de trabalho. Isso, a gente considera que a pandemia, além dessa crise sanitária, ela foi uma crise social. Né? Ela realmente aumentou esse fosso das desigualdades sociais. Então, o primeiro discurso é que estamos todos no mesmo barco. Não estávamos todos no mesmo barco. Então, existiram pandemias diferentes e que foram sentidas de formas diferentes. Então, aumentou a desigualdade social, a informalidade, muitas famílias perderam a sua fonte de renda, crianças, sim, foram colocadas para trabalhar, porque os pais, imagina a situação, o momento econômico ele ficou diferente, inclusive, do momento educacional. Os pais voltaram para trabalhar e as crianças permaneceram em casa, sem poderem ir às escolas. As escolas abriram muito depois, então essas crianças ficaram muitas vezes nas ruas, desamparadas. Então, todos esses fatores favoreceram para esse número de aumento do trabalho infantil. Esse número de 16% não é um número de um dado estatístico, por exemplo, do IBGE. Nós acreditamos que quando o dado oficial realmente saia, esse número, infelizmente, pode ser até ainda maior. E, procuradora, nessa época há uma preocupação ainda maior também com a questão do turismo sexual, né? Muitas pessoas colocam crianças e adolescentes para irem até hotéis, locais que as pessoas estão hospedadas para prestar algum serviço sexual de uma forma completamente errada, principalmente quando a gente fala em relação a crianças e adolescentes. Essa é uma preocupação também do MPT, essa relação errônea que se cria de um trabalho ainda mais voltado a essa exploração sexual que é crime no Brasil? Isso é importante falar sobre esse tema porque poucos sabem que a exploração sexual ela é considerada uma relação de trabalho.
e que ela está inserida entre as piores formas de trabalho infantil na lista TIP, né, que é uma lista que está em vigência no Brasil, que foi aprovada por um decreto. Então, além dessa grave violação aos direitos humanos dessa criança e desse adolescente, também é uma relação de trabalho. Por ser uma relação de trabalho, o Ministério Público do Trabalho ele tem a atribuição para combater. Então, qual é a atuação do Ministério Público do Trabalho nesses casos? Por ser crime, como mencionado, ele tem uma repercussão na esfera penal, então vai ser apurado mediante um inquérito policial, ajuizada competente em ação penal e após o Ministério Público também faz os desdobramentos na esfera civil e trabalhista. Qual é o nosso desdobramento? É a responsabilização do ofensor, né, em relação àquela prática, evitando a repetição daquele ilícito e também a responsabilização civil por danos morais e danos morais individuais para reparar a vítima. Então, há esses desdobramentos também na atuação do Ministério Público do Trabalho. Mas, principalmente, além da reparação, nós precisamos trabalhar por meio de sensibilização desse setor, que a gente sabe que é um setor em que essa prática ocorre mais, que é o trade turístico, né? Alagoas é uma cidade, Maceió é uma cidade turística, então nós precisamos trabalhar dentro desses setores específicos, trabalhar com campanhas, afixar cartazes, dar a informação como denunciar, né? Se você vir uma criança ou adolescente em uma situação suspeita, nas ruas, enfim, denunciar, uma denúncia qualificada, isso é o que é importante também ser dito. O que é uma denúncia qualificada? É oferecer os dados com precisão, mais ou menos a faixa etária da criança, qual foi a rua em que ela estava, em qual horário, se ela estava dentro de um estabelecimento, qual era aquele estabelecimento, para que a gente possa ter dados concretos para começar uma investigação e dar um resultado positivo, né, e transformar a vida daquela criança, daquele adolescente. Procuradora, para a gente finalizar, a senhora falou sobre denúncia. O que pode ser feito pela sociedade, pelas autoridades como um todo, para reduzir esses números, para denunciar? Vocês estavam falando sobre a atuação, principalmente agora no Carnaval. O MPT vai estar funcionando em regime de plantão? As pessoas vão poder denunciar tranquilamente, até também nesses locais onde há festas e aglomerações de pessoas? Sim, o Ministério Público do Trabalho vai compor as equipes de fiscalização durante as festas. E se você está lá no Carnaval, na folia, aproveitando os bloquinhos e verificar alguma situação de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou acesse mpt.mp.br e faça essa denúncia que a gente chama de qualificada, né? O MPT ele vai receber essa denúncia mesmo durante o período do Carnaval e é uma denúncia que é processada durante o plantão. Então, alguma providência e os encaminhamentos vão ser realizados e nós iremos atuar tanto nas festas como aqui internamente, administrativamente no MPT. Procuradora Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Maceió. Nós conversamos com a procuradora Cláudia Soares, procuradora aqui do Ministério Público do Trabalho e também vice-coordenadora da Corde Infância do MPT Nacional, trazendo esse assunto super importante que fala sobre o combate ao trabalho infantil, principalmente nesse período de Carnaval, que é o que estamos vivendo, né? Inclusive trazendo esse alerta e esse alento também para a população de que há fiscalização, há formas de denunciar, é só procurar os órgãos, né, que trabalham com isso, como o MPT, procurar a fiscalização, denunciar e uma denúncia qualificada com o maior número de informações possível para a gente tentar resolver esse problema, solucionar de alguma forma e trazer essa criança para uma vida mais digna da forma que ela merece, do direito que ela tem, que é de ser criança, ser adolescente, sem estar trabalhando, sem ser explorada, sem estar sofrendo nenhum tipo de violência.